Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, estamos aí iniciando mais um semestre letivo aqui na UFMS e eu iniciando o semestre letivo com os meus alunos da disciplina de elaboração e análise de projetos. Então, sejam todos bem-vindos a este novo ano letivo, a este novo semestre letivo e bem-vindos à disciplina também. Bom, todo mundo já deve saber meu nome, né? Mas não custa nada reforçar. Eu sou a professora Ana Graziele e vou acompanhar o pessoal aí, né, que se inscreveu para fazer essa disciplina ao longo aí do primeiro semestre desse ano. Bom, o objetivo de hoje é a gente falar um pouco sobre do que trata essa disciplina, sobre os principais pontos que a gente vai estudar ao longo do semestre. Mandei um e-mail aí para o pessoal convidando para participar. Estou vendo que o pessoal está chegando, estou vendo a Brenda chegar aqui. Oi, Brenda, tudo jóia? E espero que o pessoal possa participar aí também, mas se não puder, depois a gente deixa registrado para quem quiser ver posteriormente, tá? Então, o objetivo dessa aula é falar um pouco sobre o que é elaboração e análise de projetos, quais as ferramentas que a gente utiliza para fazer isso e dar uma sumarizada em todo o conteúdo que será trabalhado ao longo do semestre, aula a aula, semana a semana, daqui até o final até junho, né? Comecinho de julho, tá bom? Essa disciplina, ela tem uma característica especial, digamos assim, entre as outras disciplinas do curso de administração. Aí alguém vem e fala assim, mas todo professor fala isso, né, professora? É verdade, mas eu vou justificar a minha afirmação aqui, tá? A disciplina de elaboração e análise de projetos, ela tem uma característica especial porque você consegue enxergar na disciplina a utilização de todos os conhecimentos que você teve no curso até agora. Ela tem uma abordagem que é multidisciplinar. Isso significa o quê? Para a gente olhar para a gestão de projetos e fazer a gestão de projetos acontecer, a gente precisa recorrer a várias outras áreas da administração. Né? Vários outros conhecimentos que integram as áreas de conhecimento de um processo de gestão de projetos. Então, você vai ver que isso acontece com a área de gestão de pessoas, com a área de tecnologia, com a área de finanças, com a área de produção, logística, qualidade. Então, todos esses conhecimentos, eles acabam sendo utilizados para fazer uma boa gestão de projetos. Então, agora, se você está pensando, não me dei tão bem naquela disciplina lá no passado, olha, vai ser um teste, hein? Porque a gente vai utilizar um pouco destes referenciais aqui. Professora, então você vai repetir tudo aquilo que os professores falaram anteriormente? Não vou repetir, não, pelo contrário. A gente vai justamente vai recobrar aí, né, alguns desses conceitos para ver como que isso auxilia, né, toda vez que a gente vai lidar com a gestão de projetos, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai tocar a disciplina ao longo desse semestre. Bom, nosso material vai estar disponível, né, nos canais que eu já comuniquei para vocês aí por e-mail. Então, basta acessar esses canais, tem o WhatsApp, tem o e-mail, vamos mandar dúvida, tirar dúvida, e a gente vai conversando e se ajudando ao longo desse semestre. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês também, tá certo? Bom, a gente vai ter, diante disso, né, acho que dessa contextualização inicial sobre o que é a disciplina, eu acho que eu vou falar um pouquinho para você do que é projeto, né? Porque é uma situação que cada vez ela já foi um pouco menos intensa, isso não só no Brasil, mas no mundo, mas o contexto em que a gente vive é cada vez mais favorável a gente trabalhar com projetos. Seja trabalhar com projetos em empresas, seja trabalhar com projetos na administração pública, ou até com projetos como metodologia de ensino, principalmente no caso daqueles projetos pedagógicos, daqueles cursos que trazem essa ideia de pôr a mão na massa, vamos fazer como é que funciona, né? Vamos fazer para ver como é que funciona. Então,
é muito favorável aprender a lidar com projetos. Por quê? Porque você vai conseguir desenvolver uma série de características, uma série de competências que certamente você vai utilizar um dia aí na tua vida. Aliás, falando em vida, né? A nossa vida pessoal é um exemplo intenso de gerenciamento de projetos, porque quando a gente para pensar naquilo que a gente quer para a nossa vida, naquilo que a gente sonha alcançar, onde a gente pensa chegar, ou tudo isso junto, a gente está falando de gerenciamento de projetos. Então, quando você começou essa faculdade, né, pensou assim, eu quero fazer faculdade, quero ter ensino superior. Isso, né, é um tipo de projeto que você foi empreendendo e está empreendendo ao longo da tua vida, né? E assim como tem o cursar o ensino superior, né, fazer a faculdade, tantos outros projetos a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Alguns projetos um pouco mais simples, outros projetos um pouco mais complexos, mas a nossa vida, ela vive, né, ela acontece com base nessa ideia de projetos. E aí, o que eu falei assim, o ambiente favorece muito a execução de projetos hoje. Por que favorece? A sistemática do gerenciamento de projetos, ela acontece porque a gente está lidando, a gente está tratando de um ambiente que tem uma característica muito marcante, que é a característica da dinamicidade. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas agora, só porque eu comecei a dar aula, a minha cachorra resolveu latir lá fora. Mas daqui a pouco ela para. Então me desculpem os latidinhos aí se for acontecendo. Oi, Francisco, chegando aí, boa noite, pessoal, né, da disciplina, muito bom. Ó, o professor Bruno também passando para dar uma boa noite, professor, obrigada aí, bom semestre para todos nós, né. Bom, como eu estava falando, né, o ambiente favorece, por quê? Porque hoje a gente vive num ambiente muito dinâmico, né, e significa que ele muda muito e muitas vezes de forma rápida, que a gente até tem dificuldade de acompanhar. Isso eu acho que todos nós estamos vivenciando hoje na pele, até por conta da própria pandemia, que exemplifica, né, essa dinamicidade do ambiente que a gente está falando. Mas quais são os fatores que levam a essa dinamicidade? O primeiro deles, eu acho que a gente pode mencionar, é o fator globalização, tá? Então, quando a gente pensa em que as fronteiras entre os países, os povos, né, as pessoas, elas vêm cada vez mais ficando diminutas, no sentido de você conhecer hábitos, costumes, valores, práticas de outras pessoas em outros lugares do mundo que podem ser e muitas vezes são diferentes daqueles dos nossos. Isso faz com que a gente passe também a mudar as relações que nós temos com os indivíduos, sejam essas relações pessoais ou ainda relações do escopo da empresa, que é, na verdade, o foco dessa nossa disciplina, né? Então, trazendo isso um pouco para a realidade da empresa, a gente está dizendo que hoje uma empresa que está em qualquer lugar do mundo compete com outra em qualquer outro lugar do mundo também. E que, por exemplo, a limitação geográfica acaba não sendo mais um desafio que é para ser vencido por algumas empresas em alguns setores. Eu acho que quase todos os setores, mas em alguns a gente nota um pouco mais disso, né? Principalmente os setores que têm algum envolvimento com o e-commerce, né? Que, inclusive, desde o ano passado, vem tomando aí uma proporção muito grande. Só que, assim, para competir com empresas que estão em outro lugar do mundo, a gente precisa aprender a como esse consumidor também se comporta lá do outro lado do mundo, né? As experiências do cliente, as experiências de compra, elas vão ser diferentes, dadas essas diferenças que nós enxergamos nas pessoas e nas sociedades. Então, a partir do momento que essas fronteiras, digamos assim, elas vão se dissipando, a gente também vai adquirindo uma outra, tem que adquirir, na verdade, uma outra competência para gerenciar os negócios da empresa e até as nossas vidas também, né? Um outro fator que colabora para a gente começar a adotar as metodologias baseadas em projeto é um que geralmente aparece alinhado com a questão da globalização, que é a tecnologia, né? Ou a transformação digital, digamos assim.
Então, quando a gente para pensar o quanto a tecnologia evoluiu, né, principalmente no século XX e agora no século XXI, quantos saltos, né, a gente deu tecnológicos aí, certamente essa tecnologia faz com que também as relações e a competitividade entre as empresas ela se estabeleça de uma forma diferenciada, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de indústria 4.0 e a gente começa a relacionar o que é essa indústria 4.0, a gente começa a relacionar Big Data, robótica, inteligência artificial em suas várias, digamos assim, possibilidades, e a gente vê que tudo isso vai fazendo com que a forma de fazer negócios também seja diferenciada, tá? Aliada a essa questão da transformação digital, a evolução tecnológica, a gente tem também o contato que as pessoas vão estabelecendo com a tecnologia. Certamente você já deve ter ouvido falar nas gerações, né? Baby Boomers, geração Y, geração X, geração Y, geração Z, né? Millennials, enfim. E de fato, né? É uma classificação que vem se utilizando já há algum tempo para denominar as características, ou melhor, assim, tentar tipificar as características das gerações e aí tentando identificar também essas gerações de acordo com o tempo, né? Então, os nascidos até 1964, identificados como baby boomers, os nascidos até 1980, identificados como geração X, até 1995, 96, essas faixas raciais, elas variam muito de autor para autor, né? Mas até 95, 96, geração Y, e aí, a partir daí, a gente vai começar a ter a geração Z, enfim, o negócio vai começando assim, a se caracterizar a partir das idades e como que essas idades também se relacionam com a tecnologia, né? Então, e essa relação também vai causando modificações nas formas de você fazer gerenciamento de projetos. Então, é um ambiente ali todo complexo, cheio de incertezas que vão acontecendo ali ao longo do tempo, mas também que promovem o debate e o desenvolvimento de atividades de uma forma diferenciada. Uma outra coisa, né, eu esqueci de falar, uma outra coisa que também caracteriza e proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento de projetos as mudanças que o mundo vive em termos de clima, né? Então, quando a gente pensa nas diferentes possibilidades que a mudança climática vai apresentando para as pessoas e para a sociedade, você também começa a enxergar como que a gente lida com isso, né? E aí, de novo, o gerenciamento de projetos ele vai entrando está sendo colocado ali em foco. Então, é muito importante, acho que a gente parar para pensar qual é o contexto em que a gente vive e por que e como este contexto influencia o gerenciamento de projetos. E certamente influencia, né? É o que a gente está dizendo aqui. Mas, no final das contas, o que é projeto, né? Professor, você está falando aí. Então, de uma forma acho que bastante simples, a gente pode definir projeto como um conjunto de ações que ocorre em um determinado período de tempo, tá? E que tem um objetivo a ser atingido. Então, essa caracterização, que ela é bastante genérica, eu confesso, né? Ela define bem o que é projeto, porque, principalmente pela característica do tempo, tá? Porque a gente pode pensar assim, um conjunto de ações. O conjunto de ações é um processo, né? E processos podem ser infinitamente repetidos, né? Mas projetos não têm essa característica. Eles são um conjunto de ações, mas eles não são repetidos infinitamente. Os projetos, até o contrário, uma característica deles é a unicidade. Então, cada projeto é único. Por quê? Porque ele tem essa ligação contextual muito forte, tá? Outra característica importante do projeto é que todos os projetos envolvem recursos. E aí a gente vai entender um pouco o que é esse recurso.
parte desde a ideia de que a tangibilidade dos recursos, né, recursos tangíveis e intangíveis, até mesmo a especificação desses recursos, recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de infraestrutura. E ainda, se você quiser entender o valor desses recursos dentro de uma operação, você pode usar a linha de discussão aí da visão baseada em recursos, né? Recursos valiosos, insubstituíveis, difíceis de imitar. Então, todo projeto vai envolver recurso, e recurso precisa ser gerenciado, porque ele precisa, o papel do recurso é estar ali para cumprir uma função, e essa função está ligada à consecução do objetivo do projeto, tá certo? Outra característica importante, todo projeto envolve risco, tá? Significa que, mas não tem nenhum projeto que não tenha nenhum risco. Não, não existe, não existe. Qualquer projeto, desde eu pensar que, eu projetar que eu vou colocar minha mão aqui do lado para pegar uma canequinha com água para tomar enquanto eu estou dando a aula, até construir um prédio, até construir um avião, até montar um curso, até dar uma aula, tudo isso é elaborado a partir da ideia de projetos, e tudo isso tem um risco de acontecer, para acontecer e se viabilizar ou não, tá certo? Eu estou aqui, né, na minha casa, em Aquidauana, o serviço de internet às vezes oscila um pouco, então o risco que eu corro, por exemplo, fazendo essa transmissão online, é que de repente a internet oscile e a minha transmissão caia, né? É pouco provável? Sei, né? Pode até ser pouco provável, mas existe. Então, não tem como a gente fazer um projeto achando que ele não tem risco nenhum, porque sempre vai ter. E esses riscos, eles vão ser mais ou menos complexos, eles vão ser mais ou menos difíceis de você mitigar. Existem várias ferramentas de análise que você utiliza para fazer o gerenciamento desses riscos, tá? Você pode mitigar, você pode controlar, você pode tentar eliminar, ou você pode simplesmente aceitar que o risco existe e aí a gente vai tomando alguma medida de correção, tá? Mas que tem. Isso vale. Aliás, tudo que eu for falar ao longo dessa disciplina, ao longo do semestre, vale para os projetos pessoais e para os seus projetos profissionais também, na empresa também, né? Acho que outra coisa importante, outra característica importante que os projetos têm é que todo projeto tem entregas. O que significa isso? O projeto ele tem um objetivo, então lá no final, o que ele quer alcançar, onde ele quer chegar. Mas para chegar nesse objetivo final, que é a entrega final, a gente vai ter também entregas intermediárias. O que é entrega intermediária? São os pequenos pontos que você vai concluindo ao longo do projeto e que, sem eles serem concluídos, os passos que vêm à frente, as etapas que vêm à frente do projeto, elas também não vão se seguindo, tá? Então, um projeto vai ter sempre a sua entrega final, que é o seu objetivo lá na frente, onde eu quero chegar, mas vai ter também entregas intermediárias, pontuais, e que vão ocorrendo ao longo do projeto inteiro, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque o conceito de entrega, ele faz toda a diferença, principalmente quando a gente fala de levar e fazer o gerenciamento de projetos de uma forma adequada, com eficiência, tá? Não dá para a gente pensar que só se eu chegar lá no final já tá bom, né? Se eu conseguir obter o objetivo final já tá bom. Não, a gente tem que pensar aí ao longo do processo, porque é uma questão de eficiência, ou seja, fazer o melhor possível com os melhores recursos, utilizando os recursos da melhor forma possível também, né? Então, certamente é uma característica que a gente usa para definir projetos. Outra coisa importante, característica importante de projeto, todo projeto tem um escopo, né? O que é o escopo? É a finalidade, né? É a alma do projeto.
Então, o escopo ajuda a delimitar aquilo que eu estou fazendo, enquanto equipe de projetos. Se eu fujo do escopo, ou seja, se eu me distancio muito daquilo que o projeto, a finalidade do projeto, eu também vou causando desvios de recursos, todos esses que eu mencionei, a questão do tempo, eu vou comprometendo a qualidade do projeto, eu vou comprometendo as entregas do projeto. Né? Então, a definição do escopo e a comunicação do escopo para todos os integrantes da equipe de projetos é fundamental para que ele funcione também, tá certo? Fora a questão do prazo definido que eu falei agora há pouco, né? Então, assim, ter um prazo definido, ter entregas, ter riscos, fazer o gerenciamento de recursos e ter um escopo definido, eu acho que são as características que a gente olha e batendo o olho, a gente já fala, é um projeto que a gente está, do que a gente está falando aqui, tá certo? E aí volta lá naquela história, né? Conceituado desse jeito, nós temos vários projetos pessoais, profissionais. Já brinquei para os alunos aí com os alunos dizendo assim, meu projeto de aposentadoria é ter uma casa na praia, né? Então, assim, e é um projeto, só que assim, se falar, professor, mas quando que isso vai acontecer? Não sei quando que isso vai acontecer. Mas, para a gente pensar em termos de prazo, né? Existe um prazo ali, a gente pode até não ter a definição exata dele agora, por conta do momento de incerteza que a gente vive, mas existe a definição, existe o prazo para que esse projeto se cumpra, né? Assim como os projetos corporativos também. Tá? Então, eu acho que essa conceituação é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar de gerenciamento de projetos, tá certo? É a primeira coisa que eu queria deixar clara aí, digamos assim, nesse primeiro momento de contato da disciplina. Diante dessas características todas e da definição que eu dei de projeto, já dá para imaginar o que seja gestão de projetos ou gerenciamento de projetos. Fazer gestão ou fazer gerenciamento de projeto significa você aplicar todas as competências e habilidades para fazer com que as atividades do projeto elas vão se desenvolvendo da melhor forma possível. Então, ao utilizar essas competências e essas habilidades, você também está começando a fazer uso de algumas ferramentas para fazer o gerenciamento de projetos. E usar essas ferramentas é muito importante, porque elas ajudam, inclusive, no processo comunicacional que deve acontecer ao longo do projeto todo. Aliás, comunicação é uma área-chave do gerenciamento de projetos, mas eu falo isso melhor daqui a pouco. Então, quando a gente fala de ferramenta, a gente está falando dos cronogramas, a gente está falando dos follow-ups, a gente está falando de matrizes de competências, a gente está falando de gerenciamento de tarefas, nós estamos falando de como que você faz a gestão do conhecimento ao longo do projeto, quais foram as lições aprendidas. Então, todas essas ferramentas aí que você certamente já aprendeu em alguma disciplina anteriormente no curso de administração, elas encontram lugar para utilização no gerenciamento de projetos. Então, quer aplicar? Chegou a hora de você enxergar como que a gente aplica isso nessa realidade, tá certo? Então, fazer gestão de projetos ao mesmo tempo, usar das suas habilidades e usar as ferramentas que estão disponíveis para fazer a gestão de projetos acontecer da melhor forma possível, tá? E aí a gente começa a enxergar, então, que quando a gente leva isso para a empresa, nós vamos ter algumas figuras muito definidas, e uma dessas figuras-chave que estão aí nessa definição é a figura do gestor de projeto, ou seja, daquele indivíduo que comanda a equipe de projetos e faz com que todas as ligações, as conexões sejam feitas entre essas pessoas que integram uma grande equipe e que vai responder ao patrocinador do projeto, seja ele um cliente que a gente tenha fora da empresa, ou um cliente interno, ou ainda
o presidente da empresa, enfim. Mas é o gerente de projetos que faz a coisa toda se juntar e dar liga. E é uma habilidade é uma função muito importante, mas exige habilidades que são também bastante críticas aí, né? Então, o gerente de projeto, acho que a primeira competência que ele precisa desenvolver é justamente saber lidar com pessoas. Recorrer aí às práticas, né, e às técnicas e as ferramentas para fazer o bom gerenciamento de pessoas. Aí a gente está falando de questões que envolvem liderança, trabalho em equipe, negociação, comunicação, relacionamento interpessoal, tudo aquilo que a gente tem que usar de recurso próprio para poder fazer com que as pessoas elas se irmanem no mesmo objetivo. E é uma tarefa bastante complexa, né? Porque a gente sabe que mesmo estando dentro de uma empresa, as pessoas ainda assim têm objetivos diferentes, né? Então, juntar todo mundo ali na mesma pegada para conseguir atingir o mesmo objetivo, certamente não é uma das tarefas mais fáceis assim que existem aí, né? E nesse processo a gente tem a necessidade que o gerente de projetos faça uma intermediação entre as relações. E essa intermediação não acontece só entre as pessoas que fazem parte da equipe de projetos, mas ele intermedia também a relação da equipe de projeto com o cliente, intermedia a relação da equipe de projeto com outras equipes de projeto, com o patrocinador do projeto e por aí vai. Tá? Então, não basta o desafio de gerenciar a equipe, mas as relações da equipe com outras partes interessadas nessa relação, né? Nessa entrega, digamos assim. E, não menos importante, né, o gerente de projeto ele precisa ter conhecimento técnico do projeto. Isso significa o quê? Que para fazer o gerenciamento dessa equipe, ele não precisa conhecer em detalhe tudo aquilo que vai ser realizado, mas de forma genérica ele precisa saber do que está sendo tratado. Por quê? Porque como que a gente dá uma orientação sem saber daquilo que está tratando o indivíduo? Tá? Então, o conhecimento técnico integra esse rol de competências que o gerente de projetos precisa ter. Eu falei agora há pouco que uma das funções do gerente de projeto é justamente fazer essa intermediação de relações da equipe de projeto com outras partes interessadas, tá? E isso é legal para a gente entender que dentro da perspectiva de projeto, a gente vai ter, possivelmente, né, a gente tenha clientes externos e clientes internos. Clientes externos que... né, a caracterização mais simples deles, digamos assim, são aqueles que vêm até a empresa solicitar uma atividade, um serviço, um produto, um projeto, né, que contratam a empresa e a sua equipe para prestar essa atividade, mas os clientes internos, que são as pessoas que estão dentro da corporação, dentro da organização, e que precisam de alguma forma serem atendidas também pela equipe de projetos. Tá? Assim, dá para a gente entender que essa equipe de projetos, ela por si só é uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque tem vários conhecimentos distintos que são utilizados para que a gente faça um gerenciamento de projetos com eficiência. Tá certo? Mas fora essa equipe, existem outras equipes de projeto rodando dentro da empresa e existem também setores de apoio que estão ali participando. Então, toda vez que a gente fala de cliente interno, a gente está falando quem ali dentro da empresa, da organização, a equipe de projetos tem que atender também. E é importante pensar que nessa perspectiva de cliente, né, o mais importante que a perspectiva de cliente traz para a gente não é o que muitas vezes as pessoas relacionam com o processo de venda, mas é o fato de a gente conseguir entender a necessidade dessa pessoa que nos demanda algo e entregar essa necessidade atendida para esse indivíduo.
tá? Então, essa é, digamos assim, a mágica que a gente faz quando a gente coloca a expressão foco no cliente. E essa expressão, ela está presente no gerenciamento de projetos, não só nos clientes externos, mas nos clientes internos também, tá? Então, eu acho que entender esses papéis distintos, né, o papel do gerente de projeto, o papel das partes interessadas e o papel da equipe de projetos, também é um ponto-chave aí para você tratar na aula inicial, nos primeiros momentos aí em que a gente está falando da nossa disciplina, tá certo? Eu falei agora há pouco também que existem vários tipos de projetos. Projetos são diferentes, até porque eu também usei como característica de projeto a unicidade de cada um deles. Cada projeto é único e ele não se repete. Ah, professora, mas construir um avião, eu preciso fazer 2 projetos diferentes e tal. Talvez ali no papel você não precise fazer 2 projetos de produtos diferentes, mas o contexto de produção é diferente, né? Vamos supor que você fez um projeto para você construir um avião na década de 1980, e aí você está agora em 2021. Certamente nesse lapso aí de tempo, nesse período de tempo, surgiram outros materiais construtivos, outras tecnologias. A própria manufatura aditiva é um exemplo disso que a gente está falando, né? Então, só nisso, só de falar de materiais construtivos diferentes, a gente já entende que o projeto ele é realmente único, porque naquele momento, naquele espaço de tempo e espaço social, ele era concebido e executado de uma forma, e hoje ele é concebido e executado de uma outra forma. Então, é único mesmo, né? Eu acho que não tem muito que a gente discutir, digamos assim, sobre isso. Mas a gente pode discutir um pouco sobre a questão dos tipos de projeto. E eu acho que tem 2 características, existem muitas classificações, a literatura de gerenciamento de projetos é muito rica, né? Quando ela começou a surgir, de fato, a gente tinha majoritariamente a literatura se concentrava nos guias de conhecimento, né, que são os BOKs, né? Book of Knowledge. E hoje não, hoje você tem uma literatura muito mais extensa sobre essas práticas. Mas eu acho que tem 2 características que ajudam a gente a entender bem, inicialmente, como que os projetos eles são tipificados, né? A primeira característica é a característica da complexidade. Então, projetos eles podem ser mais ou menos complexos. E aí a gente vai entender complexidade a partir da quantidade de atividades, a quantidade de relações, a quantidade de entregas que cada projeto vai ter que ter, tá? Então, como eu estava falando agora há pouco, se eu tiver um projeto de pegar aqui essa caneca para tomar uma aguinha na hora da minha aula, ele é um projeto cuja complexidade é relativamente baixa. O número de ações, né, e de relações envolvidas nessa atividade é relativamente pequeno quando a gente compara, por exemplo, com o desenvolvimento de um medicamento, né? Para fugir um pouco aí da questão da construção de objetos, aí, de produtos. Quando a gente está lidando, por exemplo, com a coisa do desenvolvimento de medicamentos, a complexidade disso é muito mais alta. Tem muito mais pessoas envolvidas, recursos envolvidos, entregas, né, testes, é tudo mais difícil, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Então, existem projetos mais complexos e projetos menos complexos. E eu acho que uma outra característica que ajuda a gente a caracterizar os projetos é a incerteza. Incerteza entendida aí como a capacidade ou a potencialidade, melhor dizendo, de consecução do projeto. Então, até que ponto este projeto ele consegue ser executado até chegar ao seu fim, da forma com a qual nós pensamos que ele seria executado, né? E aí, de novo, a gente vai ter projetos menos incertos e projetos mais incertos.
né? Os projetos menos incertos são aqueles projetos nos quais a gente consegue enxergar com muita clareza as atividades que precisam ser realizadas, as entregas, os recursos, quando de fato a gente consegue ter informação, tá? E quanto menos informação a gente tem sobre o projeto, mais incerto também ele acaba ficando, tá certo? Assim, essa caracterização de incerteza, a gente vai entender um pouco melhor quando a gente estiver falando sobre gerenciamento do risco de projeto, tá? Porque ao mesmo tempo que a incerteza ela vai se revelando a partir da falta de informação ou do desconhecimento, os riscos eles assumem uma característica diferenciada, né? O risco é algo que a gente sabe que pode acontecer, né? E a incerteza é aquilo que a gente muitas vezes nem imagina que pode estar ali presente. Ah, professora, mas é difícil planejar sobre incerteza. Eu concordo com você, é extremamente difícil planejar sobre incerteza. É muito difícil fazer gerenciamento de projetos em situações de extrema incerteza, né? Eu brinco com o pessoal falando às vezes assim, a gente tenta planejar o implanejável, né? Mas é um esforço que o administrador tem que fazer, né? Por quê? Porque mesmo diante da incerteza, a realidade está posta, né? Os recursos estão ali, eles precisam ser gerenciados, as pessoas estão ali, elas precisam de atendimento, elas precisam de direcionamento, elas precisam de ajuda, e as coisas estão ali para acontecer. Então, por mais que seja complexo, seja difícil, a gente precisa fazer esse esforço, de fato, para entender e gerenciar o projeto, mesmo na situação de incerteza. Agora, aí, assim, se você for pensar no pior dos mundos, da dificuldade do gerenciamento de projeto, é quando você pega um projeto altamente complexo e altamente incerto. Aí, meu amigo, é desafio. Para quem gosta de desafio, é um exercício bastante interessante. Porque olhar assim para um ambiente de alta incerteza, que você não consegue ter informação, sabendo que o projeto é de difícil execução, tem uma alta complexidade, é de fato colocar aí a cabecinha para funcionar, para enxergar as formas de se fazer isso, as etapas que a gente pode usar para fazer esse gerenciamento de projetos, tá? O pessoal que está assistindo, se quiser mandar pergunta aqui, pode mandar, viu? Que a gente vai respondendo também. Estou vendo que o povo está assistindo, mas se quiser perguntar, pode mandar pergunta também, a gente vai colocando aí, dentro do escopo aí do que a gente está falando da disciplina, tá certo? Bom, eu acho que assim, falar dessa tipificação de projetos aí, a gente chega em um outro ponto que é muito importante, né? Que é justamente tentar entender quais são os tipos de projeto que existem. Outra coisa importante que eu acho que faz sentido a gente falar hoje é sobre as fases do projeto. Então, como que o projeto ele vai se executando ao longo do tempo. Aí também tem uma divergência entre os autores, a gente pode ter a gente tem, aliás, né, autores que dividem em mais fases o processo de gerenciamento de projetos, outros menos fases, mas eu acredito que seja um pouco aí entendimento comum a gente enxergar que todos os projetos eles têm uma fase inicial. E aí, o que é essa fase inicial? É a fase de preparação. É quando você está ali recolhendo informações, ainda muitas vezes recebendo inputs dos seus clientes sobre o que está sendo negociado ali, né? E essas informações, elas vão ali se cristalizando através de alguns documentos, como, por exemplo, o termo de abertura de projetos, tá? A gente vai ver esses documentos aí ao longo da disciplina também. Deixa eu só tomar uma aguinha que já está começando a faltar aqui a saliva para falar. Muito bom. Bom, então essa fase inicial é a fase de preparação do projeto. É quando a gente vai ter esse contato mesmo, né,
e essa tomada de informação aí com as pessoas, a gente está preparando, organizando as situações. Então, às vezes, a gente está identificando as pessoas que podem fazer parte da equipe do projeto, né? E para definir essas pessoas, você precisa entender ali quais são as competências requeridas do projeto para você tentar enxergar isso nas pessoas, tá? Entender ali quais são os recursos que são necessários, enfim, esse momento ainda de tentar estabelecer o contato ali com as primeiras informações. Depois dessa fase inicial, a gente vai ter uma fase de planejamento do projeto, que é quando a gente começa, de fato, colocar ali, listar as situações todas e começa a organizar todas as atividades. E, inclusive, fazer o cronograma de execução do projeto, tá? É uma etapa fundamental. Eu costumo dizer para os alunos, né, quando a gente tem a gente vai ter essa aula, e vocês vão lembrar disso. Tem aí uma vertente, né, de pensadores do gerenciamento de projetos que diz que quanto mais tempo a gente gasta planejando, menos tempo a gente gasta resolvendo o problema de projeto. Não significa que a gente tem que ficar só planejando, não é isso. Mas o planejamento ele feito com qualidade, ele pode prevenir problemas que venham ocorrer posteriormente. Lógico, aí a gente volta àquela questão da incerteza. Em ambientes, em situações extremamente incertas, muitas vezes, por mais que você planeje, a coisa vai dar uma descarrilhada. É verdade, acontece. Mas, ainda assim, eu acho que o processo de planejamento é importante porque você faz uma reflexão sobre aquilo que precisa ser feito, sobre os recursos que você vai utilizar, e isso é, inclusive, importante para você saber depois tomar uma decisão caso a coisa não vá muito daquela forma com qual você planejou, tá? Passou essa fase do planejamento, vai aí para um terceiro momento, que é a fase de execução e controle do projeto. Nessa fase, a gente está colocando a realização do projeto propriamente dita. Então, o que eu vou fazer e como eu vou fazer, e eu fazendo ali, tá? Executando, de fato. E é importante entender que cada uma das atividades que estão sendo executadas, ela precisa ser acompanhada. E esse acompanhamento permite com que as pessoas, e principalmente gerentes de projetos, possam identificar gargalos e pontos de melhoria. Então, indicadores de desempenho, eles são muito importantes de serem estabelecidos lá na fase do planejamento, para que na hora da execução a gente vá acompanhando estes indicadores e aí você vá dizendo se as atividades elas estão cumprindo o objetivo ou não, tá? Então, executar e, junto com a execução, sempre fazer o monitoramento, sempre fazer o controle e, se for o caso, as intervenções para corrigir as ações do projeto. E aí, na quarta fase, né, pelo menos dessa tipificação aqui que eu estou utilizando, na quarta fase a gente tem o encerramento do projeto. É quando a entrega final do projeto é feita e validada pelo cliente que está contratando, que contratou aquele projeto. Seja esse cliente externo ou interno, como a gente falou agora há pouco, tá certo? Então, no encerramento de projeto, a gente entrega aquilo que foi pactuado, a gente valida, ou seja, a gente conversa com o cliente no sentido de identificar se aquilo que a gente está entregando atende às expectativas que ele tinha. Ah, mas você só vai fazer isso no final, professora? Não, você não vai fazer isso só no final. Lembra das entregas intermediárias? Então, né? Então, a gente vai fazendo isso ao longo do projeto também, mas no final é fundamental que você faça essa checagem para entregar o valor com o qual você se comprometeu na hora que o projeto foi contratado. E aí, não só fazer a entrega para o cliente daquilo que ele está solicitando para você, como também tomar as outras providências para encerrar o projeto. Que providências são essas? Desintegrar a equipe de projetos e alocar as pessoas em outros projetos, fazer um inventário das lições aprendidas, que é a gestão do conhecimento que eu já mencionei anteriormente aqui, realocar os recursos, não só humanos, mas outros recursos que foram utilizados, e enxergar
as métricas de desempenho e como essas métricas elas foram cumpridas, tá? Isso tudo faz parte aí do encerramento de projeto. Então, repare que ele tem essa característica processual, né? Então, você inicia, você planeja, você executa, controle, depois você encerra, né? E no final disso tudo, além de ter aí a satisfação daquele que nos pede alguma coisa através do projeto, a gente também procura entender qual foi a experiência da equipe que passou por aquele projeto e como essa experiência pode ser utilizada em projetos futuros. Ai, professora, mas você falou que o projeto é único. É verdade, falei, e é único mesmo. Mas isso não significa que as experiências que você tem num projeto não possam ser transportadas ou utilizadas numa outra ou num outro projeto. Então, fazer isso, né, é fundamental até para a gente poder gerenciar melhor os recursos que a gente está colocando ali à disposição para serem utilizados nessa tarefa aí do gerenciamento de projetos, tá certo? Bom, e aí, quando a gente pensa assim, existem organizações que tocam, às vezes, o projeto uma única vez e a necessidade realmente é pequena, né? Vamos supor que você vai abrir um negócio, né? E aí o seu projeto é abrir um negócio. E aí você abre, beleza, acabou ali. E aí depois, eu vou começar a implementar uma nova forma de atender os meus clientes, um novo canal de relacionamento com clientes, é um projeto, você faz, acabou ali também. Tá. Essas atividades, né, elas são realizadas em organizações e tem muitas vezes essa questão mais pontual. Mas existem outras organizações, outras empresas, que elas vivem de projetos, um atrás do outro e a competência essencial delas. Então, por exemplo, se você pega uma construtora, o negócio dela é trabalhar em cima de projetos. Você termina uma obra, você entrega essa obra, você pega outra obra, vai entregar e assim por diante, e às vezes você tem várias obras sendo tocadas ao mesmo tempo. E aí, principalmente nessas organizações em que existem vários projetos acontecendo de forma concomitante, a gente precisa entender também como que eles se integram ao portfólio de negócio da empresa. Então, é uma diferença importante. Olha, eu sempre pergunto isso na prova, viu? Talvez eu pergunte agora também. Então, presta atenção aí. A diferença entre programa e portfólio. Quando a gente tem mais de um projeto sendo executado dentro da empresa ou dentro da organização, quando a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 projetos, e esses projetos eles estão relacionados entre si, a gente vai chamar isso de programa. Tá certo? Então, programa é um conjunto de projetos relacionados entre si, tá? Eu posso exemplificar isso, por exemplo, através de projetos na área de TI, né? Então, na área de TI, você vai ter projetos que podem, numa empresa ou numa organização, né? Você vai ter projetos que estão relacionados, por exemplo, à segurança da informação, ao desenvolvimento de interfaces, de experiências do usuário. Você vai ter projetos ligados a Big Data e assim vai. Então, todos eles ali estão ligados, conectados entre si, porque todos eles tratam, afinal de contas, ali da mesma grande área, né? Agora, quando você tem projetos que são muito diferentes uns dos outros, a gente está falando de portfólio. Então, portfólio é quando você tem projetos ou inclusive programas, né, que são conjuntos de projetos, que são muito distintos uns dos outros. Isso vai acontecer de forma mais notável em grandes empresas. Principalmente as empresas que são diversificadas, de negócio diversificado, de forma não relacionada. Por exemplo, essas empresas que têm ali na sua linha de produtos sabão em pó, chocolate, fralda, produto de limpeza, né? Então, são produtos que não têm, são produtos completamente distintos ali uns dos outros. Então, nesse sentido, a gente costuma falar de portfólio de projetos também,
né? Então, quando os projetos eles são muito distintos uns dos outros, a gente vai usar essa denominação, tá? E eu acho que essa caracterização também é um ponto-chave que a gente está trazendo aqui, por quê? Porque é uma escolha que a empresa faz em trabalhar com programa ou trabalhar com portfólios, né? Por quê? Porque na hora que você trabalha com programas, você vai conseguir utilizar muitas vezes a mesma estrutura, os mesmos recursos, as mesmas pessoas, a mesma infraestrutura para realizar vários projetos distintos. E aí você vai atender um pouco da questão da eficiência, né? Você vai, por exemplo, ter o seu custo diminuído. Mas, quando você trabalha com portfólio, a gente está falando muitas vezes de não assim recursos de infraestrutura, né? Que é uma coisa fácil da gente visualizar, mas inclusive competências diferenciadas nas pessoas, né? Não dá para a gente dizer que, por exemplo, o mesmo indivíduo que vende produtos agrícolas vai vender também muito bem carro, né? Então, por quê? Porque são produtos diferentes e essa diferença entre os produtos vai fazer com que as abordagens aos tipos de cliente, inclusive ao consumidor, também sejam diferenciadas, nesse exemplo que eu dei do vendedor. Mas, de fato, a gente precisa pensar que ao lidar com o portfólio, a gente está inserindo mais complexidade, mais dificuldade no gerenciamento de projetos do que se eu estou lidando com programas, tá? Quando você pensa no escopo da administração pública, é muito comum a gente falar de programas, gerenciamento de projetos aplicados a programas. Por quê? Porque as propostas de projetos, eles sempre vão se agrupar dentro de uma determinada área, né? Então, assim, programa de saúde, programa de educação, programa de infraestrutura, tá? Então, são projetos, por exemplo, são vários projetos relacionados à infraestrutura. Então, na administração pública é mais corrente você falar de programas, mas muitas vezes na empresa, nas corporações com finalidade lucrativa, a gente usa e a gente vê de forma mais corrente você usar a terminologia portfólio, tá? Mas eu espero que tenha ficado clara aí a diferença entre eles e como que eles vão aí se colocando aí pra gente, né? Eu acho que para finalizar, que eu estou vendo aqui que já está dando 7 minutos aí para terminar, né? O tempo que eu tinha planejado falar com o pessoal, né? É que eu falo demais. E isso não muda, gente. Assim, passa ano, passa semestre, eu não consigo melhorar. Mas, enfim, um dia melhor. Eu acho que, para finalizar mesmo, é legal a gente falar de alguns termos que são utilizados no gerenciamento de projetos. Eu vou falar especificamente de dois, e aí depois a gente vai detalhando isso nas disciplinas também. Um dos termos utilizados é o termo guia do conhecimento, que eu até já falei para vocês dele agora há pouco, né? Guia do conhecimento, existem alguns guias de conhecimento no mundo, né? E existe um deles que é mais utilizado, que é o guia do conhecimento do PMI, que é o PMBOK, né? Que é do Project Management Institute, e ele traz ali dentro desse guia do conhecimento as áreas de conhecimento que são utilizadas para o gerenciamento de projeto. Então, você vai ter gestão de escopo, gestão de comunicação, gestão de aquisições, gestão da qualidade, gestão de pessoas, gestão de tempo, cronograma, prazo, gestão de custos. Cada um desses aí que eu mencionei é uma área distinta no gerenciamento de projetos. Dentro de projetos públicos vai ter uma diferença, porque aí tem uma característica de fato específica da gestão pública, que é a questão que trata sobre governança, né? Mas nos projetos, não que isso não tenha nos projetos de empresa, tem, né? Mas essas outras áreas acabam se destacando. E ultimamente a gente vem observando aí a relação que os projetos guardam com a questão da sustentabilidade. Então, hoje, vários materiais, a literatura de gerenciamento de projetos está trazendo a necessidade de você incluir a sustentabilidade como área de conhecimento do gerenciamento de projetos. E aí, o segundo termo, que é bastante utilizado, que eu também gostaria de falar para você hoje sobre ele, é o escritório de projetos,
né? Escritório de projetos é digamos assim, uma equipe de pessoas que está ali para prestar auxílio, assessoria para o gerente de projetos e também para a equipe de projetos, no sentido do desenvolvimento de técnicas e desenvolvimento e utilização de técnicas para o gerenciamento de projetos. Então, é como se a gente estivesse falando ali de consultores que estão disponíveis na empresa para poder fazer esse trabalho de consultoria, de assessoria mesmo, e auxiliar nas dúvidas que tenha dentro da execução do projeto. O escritório de projetos, ele faz diferença, né? É muito importante a gente ver as empresas, as organizações que fazem experiência com o escritório de projetos serem de fato melhor sucedidas, mas é uma outra estrutura, né, que já exige um pouco mais aí de recursos para ser estabelecida, mas na medida do possível acaba auxiliando bastante, na medida do possível não, na medida assim do que da empresa conseguir realizar, estabelecer o escritório de projetos, eu acho que vai tendo bastante resultado a partir disso. Então, guias de conhecimento e escritório de projetos são duas nomenclaturas que a gente usa de forma corrente e que nós vamos ouvir bastante também ao longo do nosso semestre, tá certo? Bom, eu acho que assim, de forma rápida, eu acabei passando aí por todos esses pontos-chave, né? Pontos que eu gostaria de destacar nesse nosso primeiro momento de aula, né? Mas, como eu disse, estão lá à disposição o e-mail, o WhatsApp, né, e os canais aí de comunicação, outros canais de comunicação que a gente tem para a disciplina, para a gente poder também conversar, tirar dúvida, inclusive sobre a atividade que tem para ser feita aí. A atividade que tem que ser feita agora ela é bem tranquila, suave, mas se tiver dúvida, pode me acionar para a gente poder tirar essas dúvidas, então, tá certo? Bom, feita essa apresentação, eu espero que tenha sido ajudado vocês a entender um pouco mais do que a gente vai tratar esse semestre, que tenha os motivado também e deixado curiosos para conhecer um pouco dessas ferramentas que eu mencionei. E ao longo das semanas a gente vai mostrando isso para vocês também, tá certo? Eu espero que ao final do curso, né, que vocês não sejam somente aprovados, né, na disciplina, com nota, prova, nota, essas coisas, né? Mas que, de fato, ganhem a consciência da importância do gerenciamento de projetos, não só para o administrador, mas para as organizações que hoje certamente vivem e convivem num ambiente competitivo diferenciado. Como eu falei anteriormente, um ambiente competitivo com características dinâmicas e que convive também com a questão da incerteza. E nesse cenário, o gerenciamento de projetos acaba sendo um coelho ali na cartola, né? Acaba sendo, de fato, uma ferramenta que nós temos e que pode ajudar muito a conseguir os resultados que a gente espera, seja nas empresas, seja na administração pública, seja em organizações não lucrativas. Eu acho que pensar em projetos é pensar de uma forma estruturada, objetiva e instrumentalizada para fazer a coisa funcionar, tá certo? Então é isso aí, vou me despedindo já aí de vocês. Falei pro pessoal, faz pergunta, põe pergunta aí, mas ninguém pôs pergunta mais aqui, a menos que eu não tenha visto, mas acho que não pôs, né? Não, puseram sim, olha só. Deixa eu mencionar o pessoal aqui, né? Fernando Batião, Fernando, professor Fernando, obrigada aí pela audiência, viu? Olha, da Guimar, olha, tá vendo? A família é uma maravilha, tá vendo? A família não abandona a gente, né, da Guimar? Um abraço aí pra você, sua mãe, o pessoal todo aí. Ô, Jonathan, beleza? Tranquilo aí? O Fernando, vou mencionar o pessoal, depois eu volto aqui nas perguntas, que o Fernando fez uma pergunta aqui. A Gláucia, passando para dar um oi nessa aluna aqui. Tainara, boa noite, Tainara. Beleza que você veio, maravilha. A Vânia também, Mariana, bem-vindas, meninas. Que bom que vocês estão aqui. O Solano falando, não estou ouvindo alguém, mas também não entendi aqui, viu, Solano? Mas eu acho que acabou resolvendo, né?
Agora, na próxima que ele está falando que está assim. Olha, o Geraldino, meu ex-aluno. Ô, Geraldino, obrigada, viu? Passar aí, dar um oi pra gente. Brigadão aí. A Vânia falando aqui, né, sobre a utilização disso para preparar um plano de aula. E a gente usa mesmo, viu? Eu uso todo dia que eu vou dar aula, eu penso em gerenciamento de projetos. O Eber, nosso aluno aí, ô Eber, obrigada, viu? Ter aparecido aí, deixado seu oi pra gente. O Jonathan aí falando tudo certo, professor. Tudo certo mesmo, Jonathan. É isso aí. Aí, obrigada, viu, de ter vindo, ter acompanhado aí com a gente. Deixa eu voltar aqui para a pergunta que o Fernando fez. Um curso online se enquadraria como projeto nesse sentido? Você fez essa pergunta há 44 minutos, né? Eu que não vi, mas... e aí eu não lembro o que eu estava falando 40 minutos atrás. Mas, assim, independente, eu acho que do contexto, viu, professor Fernando, se enquadra. Porque, na verdade, a gente está ali pensando em como que você vai fazer uma entrega. Né? Sempre quando você pensa em projeto, você vai pensar assim, o que o cliente está me solicitando, qual que é a entrega que eu tenho que fazer. No caso, a entrega que você tem que fazer é o curso. Né? Você colocou online, mas seja ele online ou não, é o curso. Ou, por exemplo, uma aula, como a gente está dando aqui. Né? Então, certamente um curso online é um projeto. E aí, se a gente for pensar, né, vamos aplicar aquelas fases do gerenciamento de projeto nesse exemplo que você deu, né? Quando eu estou começando a conversar com as pessoas que estão ali querendo que eu desenvolva o curso, entender mais ou menos o que elas querem, o que elas querem de conteúdo, como que elas querem a metodologia e tal, isso é a fase inicial. A fase do planejamento é pegar essas informações e começar a organizar ali. Então, eu dizer quais são os conteúdos que vão ter o meu curso, qual é o cronograma para a realização dele, quais as atividades que serão realizadas, como vai ser a sistemática de avaliação dessas atividades, como é que eu vou considerar ali a produtividade das pessoas que estão fazendo aquele curso, né? A execução é o curso propriamente dito, né? Você ministrar as aulas, você fazer interação com os alunos, no caso online, que foi o que você colocou, você compor a estrutura para disponibilizar esse curso, né? A gente sabe que no online, além de todas essas questões, por exemplo, de plano de ensino, você tem a questão da tecnologia de qual você vai utilizar, a forma com a qual você vai disponibilizar isso para as pessoas. Então, executar isso, né, preparar o ambiente técnico, né, e tecnológico, e depois todas as etapas são a execução, fazer o controle desse curso, né, que você propôs. Você pode usar métricas para isso, por exemplo, quantas pessoas se inscreveram, quanto tempo as pessoas levaram para preencher a atividade, qual foi a nota, que as pessoas aferiram naquela atividade, quantas pessoas começaram, quantas terminaram o curso, aí são controles. E é importante que eles sejam monitorados de forma periódica, e não pontual, porque identificou algum problema, você vai lá, retorna e corrige a situação. E o encerramento do projeto é quando você consegue fazer a entrega daquilo que o cliente está te propondo. Aí precisa ver qual é o requisito, né? Eu quero que você me prepare um curso, entregue o curso pronto para mim, ou não, eu quero que você execute o curso também. Aí vai depender muito do que o cliente está te pedindo. Mas certamente é uma coisa que a gente pode empregar, o gerenciamento de projetos. Não sei se eu respondi, tá, professor Fernando? Se não foi, me dá um ok aí, ou não ok, que aí a gente explica tudo de novo. Mas certamente dá para fazer. A Vânia postou aqui, né, utilizando a gestão de projetos para a preparação de um plano de aula. E é isso aí, viu, Vânia? É como eu falei, tá aqui conversando com vocês hoje é um projeto, né? E a gente parou para pensar em todas essas questões que a gente colocou e organizar dessa forma com que a gente organizou também, né? Então, certamente dá para usar. Mas dá para você usar gerenciamento de projeto para você preparar uma aula, para você construir uma casa, para você abrir um negócio, para você organizar uma viagem, para você morar fora do país, para você fazer um curso universitário, para você fazer um churrasco na tua casa.
qualquer uma dessas atividades, da mais simples à mais complexa, cabe dentro disso que a gente está falando, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver, passei todas aqui, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que mencionei o pessoal todo que estava aqui com a gente também. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Bom, então, acho que vou me despedindo de vocês por hoje, né? Agradecendo a presença, a participação. Obrigada por me fazerem companhia aqui nesse primeiro dia de aula, na abertura do semestre aqui da UFMS. Estou muito feliz por isso. Mas vamos interagindo aí através dos outros canais que a gente tem. Estou sempre à disposição, né? O pessoal conhece, já sabe aí. E ao fazer as atividades, o pessoal aí, os alunos da minha turma, fazerem atividade, precisando, né? Pergunta, professora, não entendi nada. Ou, professora, é isso aqui? Pode trazer que a gente conversa aí antes da entrega dessa atividade, tá bom? Pessoal, além do meu muito obrigado por assistirem a aula, eu quero dizer para vocês que, apesar do momento complicado, né, que todos nós vivemos aí por conta da pandemia, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e se eu estou ali tentando ajudá-los, vocês também estão tentando me ajudar a enfrentar aí tudo isso nesse momento difícil. Então, estamos aí nos ajudando a passar por essa situação toda. E eu conto muito com vocês para me ajudar nesse processo e eu espero que vocês contem comigo também, tá? Tamo junto e vamos ficar junto aí até o final, tá bom? Ô, Sudemar, obrigado. Sudemar batendo palminhas aí no final. Então, obrigada, viu, Sudemar, por estar assistindo aí a gente também. E é isso aí, tá? Então, tenham um bom semestre, né? Vamos tocar essa disciplina, beleza, maravilha. Contem comigo para vocês precisarem e tamo junto mesmo, tá certo? No final do semestre, em julho, quero todo mundo dizendo assim, professora, aprendi a fazer gerenciamento de projeto nessa disciplina. Ai, vai ser uma felicidade para mim. Tá bom? Se cuidem, tá certo? E qualquer coisa a gente vai se falando. Eu vou encerrando por aqui. Ó, um abraço virtual apertado para todo mundo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.